Ok, voltamos. Karine, essa paixão pela fitoterapia, por esse programa, por esse projeto que se transformou num programa. Começou em 1994, né, quando eu estava tentando me encontrar em alguma profissão que fosse da saúde, mas eu ainda não sabia qual seria. A primeira que eu pensei foi algo que trabalhasse com pesquisa. Aí eu fui para ciências biológicas, não é isso. E aí, no meio de tudo isso, teve um encontro vocacional aqui na UFMA. E eu passando, conhecendo os cursos, eu encontro bem num cantinho, no prédio que antigamente nós chamávamos de integrado, que é logo ao lado do herbário, e tinha uma senhora, uma mesinha, alguns estudantes, sentadinha lá com um monte de garrafas em cima. E aí eu disse, nossa, aquela senhorinha ali, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, me diga uma coisa, qual é a sua profissão? Eu sou farmacêutica. Eu digo, a senhora faz garrafadas? Ela, alto lá. Não, eu não faço garrafadas. Isso são xaropes, são tinturas. Tudo isso tem comprovação científica. Tudo isso tem controle de qualidade. Sente que eu vou lhe dar uma aula. E aí ela foi me falar da profissão farmacêutica e especificamente das plantas medicinais. E se intitulou, conhecida como uma bruxa, né? Me chamam de bruxa. Aí eu digo, nossa, é isso que eu quero ser. Uma bruxa, né? Eu quero trabalhar com planta. E aí eu não fui procurar, nem conhecer mais curso nenhum. 2 meses depois foi o vestibular, na época era vestibular. Fiz a prova, passei, mas antes disso ela disse, se você passar, me procure lá na Faculdade de Farmácia, no centro, que era o Palácio das Lágrimas. Eu disse, com certeza. Aí fui fazer minha matrícula e vi uma fila imensa de pessoas para ser atendida. E era pessoas para serem atendidas por ela. Eu disse, é agora que eu vou saber o que é isso. Aí quando eu olhei, ela me olhou e disse, passou? Eu disse, passei. Aí ela disse, pois sente aqui. Aí eu muito empolgada, né, um pouco nervosa, porque eu estava curiosa em saber o que ela queria me dizer, porque ela disse que tinha algo para me dizer se eu passasse. Ela disse, a partir de hoje, você será a menina dos meus olhos, a pessoa que vai levar o meu legado quando eu não mais puder continuar essa história. É você quem vai continuar a minha história. E desde então, 24 anos junto com ela, sem nunca ter abandonado. Eu fui levado a essa reunião com a professora Terezinha Rego pela Kaline, praticamente. E depois que eu conversei com ela, ela disse, então, resolva tudo com a Kaline. Pronto. Eu, inclusive, ela não quer mais nem saber de mim, a professora Terezinha, só com a Kaline. Meu negócio tudo agora é com a Kaline. Eu sou muito feliz, né, por conduzir o programa Farmácia Viva no governo do estado. Muito feliz por ter um médico e ter especialmente o Dr. Marcos Pacheco, que sempre esteve comigo, me orientando, me mostrando o caminho, me sinalizando umas falhas e me criticando na hora certa, mas me sinalizando. Não criticando, mas me sinalizando, me chamando uma atenção. Kaline, vai por esse caminho, deixa esse para trás e vamos agora seguir esse caminho. E eu acho que foi bem por aí que eu consegui amadurecer, eu consegui transformar um pouco o programa, mas eu tive muito apoio dele. Eu tenho muito apoio do Dr. Marcos Pacheco, não só por ser médico, né, porque é um grande diferencial, um médico que acredita em fitoterápico, em planta medicinal, né, prescreve isso, orienta isso, incentiva isso, mas por a gente saber que tem um governo que apoia, o que é uma diferença gigantesca, um governo que acredita, secretarias de Estado que acreditam, né, e isso... ações que acontecem, né? Então, assim, nunca, nesses quase 4 anos, eu solicitei ir ao município implantar e foi negado, nunca. Então, eu acho que isso é um começo importante. Então, eu me sinto lisonjeada, feliz, realizada. E agora, com esse trabalho, né, da Nigéria, com a estudante Miriam Fonkan, que levou esse trabalho, né? Fez um vídeo de 3 minutos, lançou no YouTube. Ela soube que eu estava em Itapecuru, foi lá. Ela soube que eu estava em outro município, foi também. Então ela acompanhou, tirou fotos, mostrou a realidade, mostrou o sacrifício, mostrou o amor que eu tenho por isso, que o Dr. Marcos tem por isso, que o governo tem incentivado isso. E ela disse que os elogios são imensos, né? As outras pessoas que estão sabendo disso estão vendo de um outro olhar. E a gente está concorrendo a esse prêmio aí na ONU, né? E só em a gente estar concorrendo já é uma grande vitória. Com certeza. Eu já estou assim, eu choro quando eu vejo o vídeo, choro, eu choro por tudo. Mas eu sou feliz por ser farmacêutico, principalmente a bruxinha das plantas, principalmente.
E a partir de agora? A ideia, assim, o programa, quando ele foi lançado, na realidade se tinha dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é a assistência direta à população que está lá. O segundo objetivo é exatamente esse que nós estamos vendo aqui agora. É a divulgação da fitoterapia como uma prática integrativa. A ideia de que nós precisamos desmistificar alguns preconceitos que ainda existem, né? Você sabe, tanto quanto eu, que nós estamos passando por uma fase difícil de supervalorização de tecnologias pesadas, quando na realidade a gente precisa retornar algumas tecnologias leves, né? Tecnologias que às vezes são de baixo custo, mas como eu falei, de alto impacto. Por outro lado, você tem tecnologias que são de alto custo e baixo impacto, mas como elas são glamurosas, né? Aí as pessoas vão atrás disso, porque isso é glamuroso, isso é bonito, né? Eu sou professor do curso de medicina e sempre digo para os alunos, olha, tem problemas que um raio-x resolve. Eu não preciso da tomografia e nem preciso da ressonância. O raio-x resolve. Então, se o raio-x resolve, eu não tenho por que pedir a tomografia, porque o raio-x custa R$20, R$30, a tomografia custa 400, a ressonância custa 700. Aí o que acontece? Na hora que eu foco o meu conhecimento na tecnologia pesada e de alto custo, eu estou excluindo pessoas. Então, nós precisamos repensar uma prática profissional que inclua as pessoas e não que exclua as pessoas. Então, a ideia de que a gente precisa fazer esse resgate daquilo que é leve, mas que tem impacto, isso é um movimento que nós precisamos fazer, inclusive nas universidades. As universidades elas precisam lembrar dessa função social da ciência, que é você democratizar o conhecimento, você capilarizar a assistência. Isso é fundamental. Não, é claro que eu tenho que pensar pela tecnologia pesada, mas eu não posso esquecer nunca a tecnologia leve. O melhor exemplo disso, eu vou aqui até fugir um pouco da questão da fitoterapia, mas é dentro da bioquímica isso, né? Que a Kaline também, ela é farmacêutica bioquímica. Só contando uma historinha aqui, muito interessante. Uma vez eu cheguei numa unidade mista nossa aqui e eu fui atender uma criança que estava com suspeita de dengue grave, né? Com hemorragias, etc. E lá na hora eu precisei de um hemograma. Um hemograma, que é um exame simples, um exame que custa R$10. Qualquer laboratório de esquina faz o hemograma. E pediu o hemograma. Eu quero ver o hemograma da criança. Ah, doutor, não tem, não fez ainda. Mas não fez por quê? Não, porque a máquina está quebrada. Eu falei, mas a máquina está quebrada? Que máquina está quebrada? A máquina do hemograma automatizado. Então, assim, os hospitais hoje eles têm uma máquina, né? E a Kaline pode até completar essa informação. Eles têm uma máquina que você pega o sangue da pessoa, bota num tubo de ensaio, bota naquela máquina, ela roda, daqui a pouco ela te dá o hemograma. Mas não era feito assim. O hemograma era feito há 30 anos atrás, não era com essa máquina. Você pegava a gota de sangue do paciente, botava na lâmina, levava para o microscópio, botava aquela lâmina no microscópio e ia estudar aquela gota de sangue. E ali você fazia o hemograma, né? O hemograma, a palavra hemograma significa a descrição do sangue. Aí eu perguntei, sim, mas o microscópio quebrou também? Eu disse, não, o microscópio não quebrou. Eu digo, e cadê o bioquímico? Sou eu. Eu digo, sim, por que não faz no microscópio? Ah, não sei mais fazer. Eu só sei fazer na máquina. Mas, moço, a máquina ninguém precisa saber, porque é só um botão que você aperta. Não tem, a máquina não requer conhecimento. E você se formou para trabalhar com o seu conhecimento. Claro que nós temos que ter a máquina. Por quê? Qual é a vantagem da máquina? É porque a máquina faz muito e rápido. E o hemograma com microscópio eu faço poucos e lento. Mas o bom profissional, ele tem que saber trabalhar com o microscópio e com a máquina. Então, assim, é por isso que eu estou falando. O bom profissional de saúde, ele tem que saber trabalhar com a fitoterapia, com o medicamento convencional e ele tem que ampliar o seu conhecimento. Porque quanto mais eu amplio o meu conhecimento, mais eu democratizo a ciência, mais eu incluo pessoas que estão distantes, que estão na periferia, né, dessa nossa vida cruel e perversa. Queria agradecer muito a participação de vocês. Você quer acrescentar alguma coisa, Kaline? Na verdade, é que o programa Farmácia Viva não é apenas um programa que leva aos municípios de menor IDH e a outros municípios, não é só palestra, né? A gente também fala muito das interações medicamentosas entre o medicamento para a doença crônica, ou também uma simples dipirona, um simples paracetamol, que interage com a planta. Então, a gente entra também nessa história, onde a gente mostra a realidade, mas também a gente mostra a ciência, que não se pode juntar um chá não pode ser tomado com comprimido.
Um chá não pode ser tomado junto com outro medicamento, tem que ter um intervalo. Então, o programa Farmácia Viva é isso, é também mostrar a ciência, mostrar o valor que tem dentro da farmacologia, que não é só uma planta, existe uma farmacobotânica por trás disso. Então, é um programa realmente muito sério e que está funcionando justamente por isso, porque agora a gente está nesse novo momento de mostrar a farmacologia, a farmacobotânica dentro do programa Farmácia Viva. E agradecer por estar aqui, né, no programa, agradecer por estar ao lado dessa pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande. Ele sabe disso, que é o Dr. Marcos Pacheco, um respeito gigantesco. Agradecer por estar fazendo parte do programa Farmácia Viva, por conduzir, e mesmo entre altos e baixos, a gente aprendendo todo dia um pouquinho, mas eu sou grata, é gratidão sempre. Já que a Kaline falou em chá, eu vou contar a história do chá, né? Existe uma cultura popular que atribui ao chá de olho da goiaba. Olho da goiaba é aquele brotozinho que nasce. Quando a goiaba está nascendo, antes da fruta, nasce um broto. Um broto. Então, crianças com diarreia, no interior, se faz muito chá do olho da goiaba. Não é olho, é oi, né? Do oi da goiaba. E a explicação é a seguinte, aquela planta, ela tem muito potássio. Ali tem muito potássio. Quando eu faço o chá daquele macerado do olho da goiaba, eu estou repondo potássio para a criança que está perdendo potássio pelas fezes. E uma coisa que faz a gente ficar muito fraco quando a gente está com diarreia ou com vômito é a perda de potássio. Porque o potássio ele é muito importante na contratura muscular, na nossa feição. Então, quando eu perco potássio, vem logo a cãibra e eu fico mole, né? Na hora que eu reponho o potássio, a pessoa se sente um pouco mais ativa. Então, de tanto dar chá por menino no interior, da olho da goiaba, a reposição de potássio melhora. O problema é que, às vezes, as mães dão um chá muito quente. Então, quando a criança está com uma gastroenterite, né? Gastroenterite, e aí o estômago fica sensível. Quando bate o chá quente, a criança, às vezes, vomita. Então, o ideal é que você dê o chá de morno para natural, né? Para que ela não vomite. Mas o chá do olho de goiaba é excelente. A prova disso, da ação do potássio, é que quando você vai para a academia, que chega em casa cansado e toma meio litro d'água, não mata a sede. Mas se você tomar um copo de suco de laranja, você mata a sede. Por quê? Porque no suco de laranja tem muito potássio. Eu agradeço muito a presença de vocês. Gostaria de contar com vocês em outras oportunidades, tá? Este foi mais um Ângulos e Ideias, um programa que aborda ideias sobre diversos ângulos. Até o próximo.